Boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês um pouco. E então eu vou mostrar para vocês um aspecto diferente, né? Acho que a colega que me precedeu, ela mostrou brilhantemente todas as intersecções que existem quando a gente fala de saúde única. Então eu vou abordar um pouco mais sobre malária como uma zoonose. Eu sempre apresento esse slide porque eu sou chefe do laboratório de referência em malária do estado de São Paulo, e a gente sempre fala sobre, no decorrer das apresentações, sobre técnicas moleculares, kits de diagnóstico. Então eu sempre coloco esse slide de conflito de interesse, que nós não temos. Então, só para introduzir o assunto, né? Então, quando a gente fala, já foi abordado, mas assim, só relembrando que os elos dessa cadeia, né, de saúde animal, do meio ambiente e da saúde humana, eles, embora sejam sempre representados neste tripé, existe uma comunicação muito maior entre eles e muitos determinantes, muitos fatores, né? Quer dizer, desde cultural, como a domesticação de alguns animais, a medicina veterinária, as zoonoses. Então, assim, daqui a gente ramifica para que a gente tenha realmente uma compreensão do que é a saúde única, né? Como já foi dito, a saúde única não é um conceito novo, né? Ela existe desde, vocês veem aqui, quando Loeffler e Frosch descobriram o primeiro vírus, que foi da febre aftosa, e depois o Walter Reed, que descobriram o vírus da febre amarela. São todas doenças que nos dizem bem o que é a saúde única, né? A importância de se considerar esses elos das cadeias de transmissão. Isso foi no século XIX. Aí, no século XX, houve a colaboração entre a medicina veterinária e humana e a veterinária tenderam a diminuir um pouco. Mas no século XXI, a gente, com o surgimento daquelas doenças zoonóticas fatais, né, que a gente viu acontecer, como o vírus da imunodeficiência adquirida, as síndromes respiratórias, o vírus do Nilo Ocidental, a Covid, o monkeypox. Então, a gente viu ressurgir essa discussão e a importância de se considerar, nesse contexto amplo, a transmissão das doenças, né? Então, isso é impactado, obviamente, pelo rápido movimento populacional, pela migração. A gente vê isso muito quando a gente considera as áreas de conflito, as áreas de guerra, as áreas de desastres, e uma demanda crescente por fonte de proteína, que acaba impactando também na transmissão dessas doenças, a destruição do meio ambiente, sem dúvida, mudanças climáticas e, como a Patrícia falou, resistência crescente aos antibióticos. Então, em 2008, a OMS, junto com a Organização Mundial de Saúde Animal e a Organização das Nações Unidas, criaram a iniciativa Um Mundo, Uma Saúde. Esse termo, então, foi sugerido para caracterizar esses elos da cadeia de transmissão, e as estratégias têm que ser intersetoriais, interdisciplinares, elas têm que ser ajustadas de uma maneira que a gente consiga, então, atingir os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Então, de novo, né, a gente tem esse guarda-chuva, e aí, mais uma vez, né, os determinantes da cadeia de transmissão, eles vão se desdobrando
Isso dá uma ideia da dificuldade, né? Porque a gente tem isso posto de uma maneira bastante didática, mas quando a gente está no campo, quando a gente trabalha com as doenças da pobreza, como a malária, a gente vê a dificuldade de fazer isso, sair dos esquemas e passar para as ações, né? E o que malária tem a ver com isso, né? O que essa pessoa vai falar de malária? Tem tudo a ver. Então, vocês veem aqui é um mapa de risco de 2021, mas a tendência de 2 anos para cá só piorou. Então, vocês veem o tanto de áreas fortemente endêmicas que a gente tem para a malária. Transmitida por um vetor, que é bastante suscetível às mudanças climáticas. E aí a gente tem aqui, então, os parasitos que causam a malária. Então, até o início dos anos 2000, a gente tinha que, classicamente, os agentes etiológicos da malária eram o Plasmodium falciparum, que é o predominante na África, onde a gente tem 95% dos casos de malária do mundo. O Plasmodium vivax, que é o predominante no Brasil e nas Américas. O Plasmodium ovale, que só acontece na África e em alguns países asiáticos. O Plasmodium malariae, que é um plasmodium bastante equilibrado com o organismo, né? Então, ele tende a causar infecções assintomáticas e ele tende a ter também baixas parasitemias. Então, é um parasito bastante escondido do diagnóstico de malária. Então, como se a gente não tivesse problema suficiente, começaram a aparecer casos no sudeste da Ásia, casos bastante graves, uma letalidade grande, né? Isso até hoje está restrito ao sudeste asiático. E esse parasito ele foi muito confundido com o Plasmodium falciparum, porque ele tinha formas semelhantes, e também com o Plasmodium malariae. Então, somente com as ferramentas moleculares é que a gente soube que em 2004 foi o primeiro trabalho publicado, que depois eu mostro mais, que se tratava então do Plasmodium knowlesi, que é um parasito que fez o spillover dos primatas do sudeste asiático para os humanos, quando esses humanos entram na região onde esses primatas são infectados e que convivem bem com o parasito, eles passam a ter malária, uma malária bastante grave. Então, como eu disse para vocês, a gente recebeu o pré-release desse World Malaria Report, que nos diz tudo o que acontece sobre malária no mundo. Então, vocês veem que a gente tem, embora a gente tenha tido aqui uma estabilidade, em 2022, a gente tem 5 milhões de casos a mais de malária. Então, é uma doença que tem 249 milhões de casos em 2022, principalmente nos países africanos. Evidente que todas as mudanças climáticas, o movimento populacional que a gente tem tido nesses últimos anos, pioram muito a situação. Então, aqui vocês veem os que mais contribuíram para esse aumento de 5 milhões, vocês veem aqui o Paquistão, com mais de 2 milhões de casos, né? Vocês lembram das enchentes que a gente teve no Paquistão, como isso, então, contribui para esse desastre ainda maior em relação à carga de malária nesses países. Depois, a Nigéria, historicamente, ela vem contribuindo com 25% da malária do mundo. Então, é uma situação de catástrofe. As crianças e as gestantes, crianças abaixo de 5 anos e as gestantes são a população mais acometida por conta da falta de imunidade. E a gente tem, então, os outros, né? A Etiópia, a Uganda, por conta de conflitos, de guerras. Então, essa é a nossa situação. Em termos de número de mortes, vocês veem, a gente chegou em 2020 a ter 631 mil mortes, isso baixou para 610 mil em 2021,
e a gente não pode dizer que a gente tem uma situação confortável, né? Essa queda não melhora o cenário global. Então, vocês veem aqui o quanto a Nigéria, nesse gráfico, né, a gente vê bem o quanto a Nigéria contribui para a carga mundial de malária. Aqui a República Democrática do Congo, e o Brasil está aqui. A gente tem, isso foi arredondado, a gente teve 139 mil casos o ano passado, e eu acho que não é pouco, porque quando eu comecei a trabalhar com a malária, isso, né, no pré-cenozoico, a primeira reunião que eu fui, eu lembro que no ano anterior a gente tinha tido 166 mil casos de malária. A gente já teve picos imensos de 630 mil casos, isso em 1999, e a gente vai baixando, a gente chega num platô abaixo do qual a gente não consegue mais diminuir o número de casos. O que acontece? A malária é diretamente pressionada pela situação social, econômica e política. Então, a gente convive muito com os municípios, né? Eu sou de São Paulo, mas eu trabalho na região endêmica, e tem secretários de saúde que, quando perguntados, mas por que esses números não caem? Ele diz, por favor, nós temos um número de casos que a gente precisa, porque a carga é diretamente proporcional aos recursos que o município recebe. Então, a gente tem essas mentalidades que nos impedem de baixar mais o número de casos, né? Tem outra também, acho que outra situação é que, quando os números caem, as pessoas, os dirigentes, os gestores se sentem confortáveis com aquele número de casos, né? O que a gente precisa considerar é que, assim, os números aumentam de um ano para o outro. Então, de 2016 para 2017, a gente teve subitamente um aumento de 50% no número de casos. Então, a gente precisa realizar a vigilância de uma maneira bastante determinada. Aqui os números da América do Sul, então vocês veem que a Venezuela, Brasil e Colômbia são responsáveis por 73% dos casos das Américas, mas a gente tem alguns países, como Argentina, Belize, El Salvador e Paraguai, que foram certificados livres da malária nesses anos, respectivamente. E hoje a gente teve um momento que o programa de malária ele sempre foi um programa separado, né, pela importância da doença no Brasil. Teve um momento que ele funcionou junto com as outras doenças de transmissão vetorial, e hoje ele volta, no início do ano, ele volta a ser um programa próprio, com o nome de Coordenação de Eliminação da Malária. Então, é isso que a gente persegue. Por mais desafiador que seja, os nossos objetivos, obviamente, são de eliminação. Então, como que, né, vocês veem que 3,6 bilhões de pessoas vivem em áreas susceptíveis às mudanças climáticas. Elas têm efeitos diretos na questão da transmissão da malária, como a sensibilidade do mosquito e do parasito à temperatura, precipitação e umidade, e tem os efeitos indiretos. Com o aumento da carga, a gente tem acesso reduzido a serviços de saúde, e a Amazônia é um grande desafio, né? Eu tenho um projeto de pesquisa financiado pela Bill e Melinda Gates, e a gente viaja para Garimpo, onde a gente, só para chegar de São Paulo até o local, a gente leva 3 dias, né? Então, a gente vai, avião, depois um barco, e depois carro na Transamazônica, e depois, para ir para os garimpos, a gente vai de voadeira, né? Interrupção na cadeia de abastecimento de produtos essenciais, como os mosquiteiros, medicamentos, testes de diagnóstico rápido, deslocamento populacional, isso e a gente vê a nível mundial, né, com a carga imensa de refugiados que a gente vê no mundo, e a gente vê também no nosso país, porque os principais
As principais vítimas da malária no nosso país hoje são as comunidades indígenas e os garimpeiros, porque os garimpeiros, eles destroem, eles mudam o curso do rio em 15 minutos, mas eles também são vítimas da sociedade, né? Da falta de emprego. Então, quem convive com o garimpeiro vê que eles destroem, mas eles também são muito destruídos, né? Eles morrem pela violência dos garimpos, eles morrem por malária, porque muitas vezes eles nem conseguem chegar a um centro de diagnóstico. Então, é uma questão bastante sensível e que a gente tem que considerar, também considerando todos os lados, todas as facetas dessa situação. Em relação aos indígenas, eu acho que a gente nem precisa falar o que a gente tem observado acontecer no nosso país. E aí gera isso também, aumento da insegurança alimentar, da desnutrição e mais pobreza. Então, assim, classicamente, a malária é transmitida pelo vetor, pelo anófilis, e a gente tem algum tipo de menos importante do ponto de vista numérico, mas não é importante do ponto de vista, não é menos importante do ponto de vista epidemiológico, né? Vou correr, já vi uma plaquinha ali. Então, falando um pouco desse Plasmodium knowlesi, né? Então, ele foi, em 2004, ele foi, então, identificado. E como é que é essa transmissão, que é uma zoonose, né? Então, dentro do contexto de saúde única, é um excelente exemplo. Então, ele está coabitando com os primatas de uma maneira bastante harmônica, né? Isso no Sudeste Asiático. E o homem entra por questões de agricultura, extrativismo, e aí o homem se infecta. No World Malaria do ano passado, a OMS, dentre os grandes desafios, ela cita, então, o aumento notável no número de casos de Plasmodium knowlesi por conta da letalidade desse parasito. E aí, assim, e aqui, em São Paulo, e no Brasil, o que a gente tem a ver com essa história de zoonoses? Então, aqui são os estados onde tem os campeões de notificação de malária da região amazônica, e aqui a gente tem os de São Paulo, da extra-amazônica, desculpa. São Paulo é o estado que mais notifica casos autóctones, mas vocês veem que são uma pequena parcela. Então, na região extra-amazônica, e são dados de 2021, a gente teve 510 casos de malária. É nada em relação ao que a gente tem no país. E desses, 114 apenas foram autóctones, quer dizer, transmitidos nesses estados da região extra-amazônica. A gente tem alguns surtos importantes, vocês veem aqui a Bahia, por exemplo, né, é um lugar que classicamente a gente não tem malária, mas vem alguém infectado e a gente acaba tendo um foco. Então, o que a gente tem nessa região? A gente tem uma zoonose também no estado de São Paulo e em vários estados da Mata Atlântica brasileira, né? Então, a gente tem, no que restou de Mata Atlântica, né, a gente tem ainda uma população bastante grande de bromélias, e nessas plantas, esse depositório aqui de água com as chuvas, ele é um excelente criadouro para os anófilis que são próprios dessa região. E a gente também tem primatas nessa região. O principal vetor é um vetor diferente da região amazônica, é um vetor bastante... é um mau transmissor, digamos assim. E a gente tem o homem que entra nesse ambiente por atividades... interessante, né, gente? Eu estou aqui... Né? Vamos lá. Já teve gente que disse que eu pareço com ele. Eu também acho que guarda certa semelhança. Não, deixa para lá. Deixa para lá. Isso, o branco dos olhos. E a gente tem, então, os primatas que também convivem bem com a malária, e a gente tem, então, todo esse ciclo acontecendo na região de Mata Atlântica. Então, o que acontece? A gente tem dois parasitos,
Plasmodium brasilianum, que é o Plasmodium malaria em humanos, e a gente tem o Simium, que é o Plasmodium vivax em humanos. Então, vocês, por exemplo, que conhecem São Paulo, talvez não saibam que em todos esses municípios a gente tem transmissão de malária. Qual a importância, né? São casos assintomáticos, vou passar rapidamente, de baixas parasitemias e que, assim, teoricamente não teriam nenhuma importância. A gente tem, sim, um desafio muito grande, porque quando a gente fala de eliminação, a gente também terá um momento que a gente terá que cuidar desses casos com baixas parasitemias assintomáticos. Por quê? Porque eles também conseguem infectar os mosquitos e transmitir malária, e eles representam um risco para transfusão de sangue e transplantes de órgãos. Como é que a gente identifica esses parasitos? Somente com diagnóstico molecular, a gente tem várias técnicas, não cabe aqui detalhar. E aí a gente tem uma situação, por exemplo, rapidamente, destes 30 segundos que eu tenho, a gente tem, isso é um trabalho de uma aluna minha, que fez um trabalho com gestantes de um município que chama Juquitiba, aqui a 70 quilômetros de São Paulo. E aí vocês veem que a gente tem todas as sintomáticas, e a gente sabe que mesmo baixas parasitemias causam um dano importante no feto, né? E aí, por PCR, evidentemente, a gente tem um percentual muito maior. E aí a gente tem uma série de trabalhos que mostram a sorologia é muito importante nessa região, mostrando, então, olha, vocês veem, 40% dos moradores têm anticorpos contra parasitos. Importante, então, mostrando que a gente só vê a ponta do iceberg. A gente vê aqueles poucos casos que a gente consegue identificar com técnicas moleculares. Então, como eu disse, impactando diretamente na questão da malária transfusional. Só para concluir, a gente teve aqui um caso de óbito de um doador que foi infectado e permaneceu assintomático por anos e doou sangue, e quando o doador chega no banco de sangue, evidentemente, ele não refere que foi para a região endêmica, porque não é uma região endêmica, né? E aí, vários casos que a gente relatou como casos transfusionais dessa zoonose que a gente tem na região de Mata Atlântica. Aqui, o último caso que a gente teve, um doador que chegou no banco de sangue, disse, viajou para a área endêmica? Não, eu moro em Taboão da Serra. Ele foi aceito e ele transfundiu, doou sangue infectado com plasmodium malaria para um receptor de anemia falciforme. Ele foi tratado, foi curado, e quando a gente foi fazer a investigação, este doador, que realmente morava em Taboão da Serra, ele tinha um sítio, uma atividade da serra, que é mergulhada na Mata Atlântica, onde a gente tem, então, esses eventos de zoonose para malária. São essas regiões, né, por exemplo, Salesópolis, e isso a gente tem em toda a costa atlântica. A possibilidade dessa zoonose a gente tem em toda a costa atlântica. Aqui, por exemplo, um município como São Bernardo do Campo, mas que em algumas áreas é possível que a gente tenha. A gente teve aqui um foco com 6 casos, é possível que a gente tenha, então, essa transmissão. E impactando, então, justamente, quer dizer, são os dois opostos. É o Plasmodium malese, que mata pela gravidade, e é esse que mata porque ele não é descoberto. Acho que é isso. Aqui, a região onde a gente trabalha, região de garimpo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer, né? A gente precisa realizar muitos estudos com vigilância genômica para a gente ver a diversidade de parasitos que a gente tem nessas situações. É o que a gente faz tanto nessa região de transmissão, que é a região endêmica, como essa região que a gente trabalha fortemente aqui na costa brasileira. Quero agradecer aos nossos colegas, nossas equipes. E aqui é o Laboratório de Malária, referência em malária no estado de São Paulo,
E esse é o laboratório de pesquisa, alunos são bem-vindos, a gente é ligado à pós-graduação da Faculdade de Medicina, e biologia não é só na área de meio ambiente, biologia médica existe. Obrigada. Bom, gente, muito obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito de estar aqui nesse evento, né, Congresso de Biólogos do CRP1. E, na verdade, eu vou saudar a equipe do CRP1 aqui, na pessoa da Érica Pacífico, né, que eu conheço ela desde a graduação, uma época que a gente interagiu por causa de um projeto que tinha lá no Horto Florestal, né? E eu vou tomar liberdade, sei que o tempo é curto, lembrar uma coisa muito interessante, porque eu fiquei muitos anos sem ver a Érica, morei na Amazônia e tal, né? Aí um dia eu estava numa exposição de fotos sobre a arara azul de Lear, que é a ave que ela trabalha e protege, né? E eu vi a foto da mão dela segurando o filhote de arara na Praça da Sé, numa exposição. Eu falei, olha aqui minha amiga, mas a gente tinha perdido contato, agora a gente está conversando, porque ela também está trabalhando com temas ambientais, por causa dos avanços das eólicas, né? Então, achei muito interessante. Então, minha saudação na sua pessoa, muito obrigado aí pelo convite. E eu estou trazendo também uma abordagem, um debate, que eu acho que me beneficio bastante das apresentações anteriores, né? Tanto da Silvia, como, sobretudo, também da Natiela, que a gente vai tentar discutir um pouquinho mais aspectos socioecológicos, ou socioecológicos, sociopolítico-ecológicos da emergência de doenças, né? Porque, de fato, as questões de hoje são muito desafiadoras, elas não podem ser vistas só por um olhar, só por uma disciplina, só por um campo de pesquisa. Os fenômenos que a gente está enfrentando hoje, com esse chamado antropoceno, eles são multifacetados, intrínsecos, multiescalares, são desafios muito amplos para todas as nossas dimensões de vida. Então, eu vou começar por aqui, então, chamando a atenção para esse termo, né, uma terminologia, lógico que tem críticas e tem novos conceitos surgindo nessa direção, mas essa ideia de que as atividades antrópicas, dada a sua magnitude, né, e a sua expressão em termos de grandeza e de dispersão no planeta, então, a ação antrópica é uma força de mudança planetária. Certo? E a gente vê isso por vários segmentos, como também das mudanças climáticas, que é tema também do evento, né? Assim como o tema da saúde única. Mas, então, um ponto que é importante, né, é aquilo que alguns pesquisadores chamam de a grande aceleração. Então, sobretudo, desde a década de 1950, um crescimento sem igual, massivo, né, de expressões aí de demandas humanas, de transformação do mundo, de industrialização, de consumo de combustíveis, de mineração, enfim, um aumento sem precedentes de todas as demandas para atender às necessidades humanas, que vai incidir sobre diversas formas de aumento de pressões sobre os ecossistemas e seus serviços. E aqui a gente vai enfocar mais o tema aqui da perda das florestas tropicais, como já foi dito aqui, já foi assinalado, as florestas, e vocês sabem muito bem, as florestas tropicais são mega biodiversas. Nós precisamos dessa diversidade da vida, até para aquilo que nós ainda não conhecemos, não é verdade? Mas a manutenção da vida e dos serviços que o ecossistema nos provém é complexo, depende da biodiversidade. Mas essa biodiversidade também se expressa na forma de riscos de doenças que transbordam, né? Seria o termo em português, para o termo que a Natiela colocou, o spillover, né? Eu costumo usar no português o transbordam, né? As doenças que transbordam dos ecossistemas, também como muito bem colocado por ela, a importância dessas novas doenças que vêm dos ecossistemas. Estamos ainda, ou praticamente, digamos, saindo a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, todos nós vivemos juntos, sobrevivemos à pandemia por Covid. E é também uma doença emergente que veio dos ecossistemas, não é?
Aqui só um diagrama refletindo isso do grupo também lá da Secretaria de Vigilância e Saúde Ambiental, da época que o Guilherme Franco Neto estava lá, que a gente aprecia muito, mas eles trabalharam muito essa questão das dimensões de mudanças ambientais e como elas afetam a saúde humana. Mas o que é importante aqui, elas têm escalas diferentes e elas se sobrepõem, não é? E aqui no meio você tem os grupos de populações altamente expostos a diversas vulnerabilidades. Então, você tem mudança no ambiente, no domicílio precário, na periferia urbana, né, com precário saneamento, você tem aqui mudanças ambientais associadas à modernização, ao desenvolvimento industrial, à agricultura industrial, né, e aí você tem os problemas relacionados também à saúde nesse tipo de mudança ambiental. São problemas mais difusos, por exemplo, a poluição atmosférica, né, que atinge de uma maneira, digamos, mais democrática, ricos e pobres, né? E no terceiro grupo, as mudanças associadas à globalização, as transformações de âmbito global, como as mudanças climáticas e suas consequências à saúde. Aí, de novo, né, aqui você tem grupos populacionais sofrendo toda essa carga de mudanças que afetam a saúde, né? E certamente para nós, né, eu sou da saúde pública, são públicos de grande interesse para a gente melhorar a condição de vida e a produtividade da nossa nação, né? Porque as pessoas estão adoecendo, muitas vezes de doenças que são conhecidas e de problemas e doenças que são evitáveis. Bem, então aqui a associação, rapidamente, né, esse é um artigo já um pouquinho antigo, mas mostra aqui uma comparação entre municípios pelo nível de desmatamento e o IDH, né? Então, é um pouco só para explorar aquela questão que a gente não pode esquecer, né? Que o desmatamento ou a destruição dos nossos ecossistemas não traz automaticamente riqueza, distribuição de riqueza, inclusão social, combate à vulnerabilidade. Pode trazer, às vezes, riqueza para alguns grupos, para poucas pessoas, não é? Esse discurso, essa frente do agro, né, que ganhou muita força nos últimos anos, né, como um bem maior, supremo, né, que não poderia ser questionado, não é? Então, de fato, é uma economia que é importante para o nosso país, gera divisas, gera um saldo positivo na balança comercial, mas a agricultura traz também vários problemas, sobretudo na forma de se desenvolver de um modo predatório, com pensamento colonial, né? Com formas também de impor os valores do sistema produtivo acima de outros conhecimentos fundamentais, ou de impor sobre certas políticas que também são fundamentais, né? Nós temos leis e políticas ambientais que foram desenvolvidas ao longo de décadas e não foi à toa. Não foi alguém que inventou do nada, que acordou de manhã e falou assim, olha, eu vou colocar na Constituição de 88 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é uma construção anterior e tem uma série de leis importantes que disciplinam, né? E a gente não pode simplesmente subjugar em torno de um projeto, né, de exploração colonial, toda uma história, uma tradição e um conhecimento ambiental que vai reverter, lógico, em proteção da saúde e da qualidade de vida e da própria produção, não é? Porque os sistemas alimentares, né, os sistemas de produção de comida, não é? São dependentes dos serviços ecossistêmicos. Bom, então, só para salientar, mas não temos como esquecer, eu vou falar bastante de Amazônia, mas, claro, essa discussão que a gente está trazendo agora tem uma conexão direta com todas as ameaças aos nossos biomas, não é? Mas a Berta Becker já chamava atenção para as forças de ação global sobre a Amazônia, como que mercados globais de determinados segmentos influenciavam aquilo que ela chamava de uma fronteira móvel na Amazônia, as forças de exploração e de expansão das atividades antrópicas, né? Ela dizia que era uma fronteira móvel porque ocasionalmente, quando uma commodity estava à frente da expansão do desmatamento, quando cai internacionalmente o preço daquela commodity, essa frente de expansão ela pode se paralisar por um tempo, ou ela pode até se contrair, não é? Então, apenas para a gente refletir
a conexão de processos globais, de questões, inclusive, também geopolíticas, sobre os nossos biomas. Aqui uns estudos que a gente fez também faz tempo, comparando os estados da Amazônia Legal, em torno de modelos de desenvolvimento, né? A gente ficava comparando os indicadores de sustentabilidade, a relação dos estados amazônicos que mais desmatavam, que estão aqui, com os outros que menos desmataram, se havia uma relação nisso em sentido de redução da pobreza, e melhoria da qualidade de vida. Mas, lógico, há vários modelos, né? Mas, de um modo geral, fica assim, a grande preocupação de um conhecimento também já bem estabelecido, de que as mudanças ambientais promovem efeitos em cascata, que vão exacerbar a emergência ou a reemergência de doenças. Isso tudo pode estar relacionado com o desmatamento, a introdução de doença, poluição, pobreza e também a migração humana. A Silvia também falou dos garimpeiros, né? São populações móveis pela Amazônia, né? Eles também estão condicionados à lógica de preço e facilidade de legalização do ouro, né? Nota-se que nos últimos anos o Banco Central do Brasil comprou muito mais ouro do que de costume. Então, de alguma forma, assim, é difícil da gente pensar assim que há ingenuidade nessas tomadas de decisão. É difícil acreditar que há ingenuidade. É mais fácil entender, num conjunto, que há um processo de necropolítica. E, como a Silvia colocou, os garimpeiros também são vítimas, porque não são eles que enriquecem. Há pessoas que enriquecem muito com garimpo ilegal. Não são os garimpeiros. Bom, mas tudo isso na Amazônia e nos outros biomas, mas de um modo marcante, né? Porque, como eu falei, eu tenho mais estudos, tenho mais relação com estudos na Amazônia, uma história de ações antrópicas e emergência e reemergência de doenças transmissíveis. Aqui um bom levantamento, né, que foi feito por um grupo aí diverso de pesquisadores, quem liderou foi João Langer, uma relação, para pensar a Amazônia, para além da questão da perda da biodiversidade e das mudanças climáticas. Claro, são pontos importantíssimos para preservar a Amazônia. Mas, para além disso, uma história de antropização do bioma e de surgimento, ressurgimento de doenças transmissíveis. Essa é a história da Amazônia. Então, também a Silvia sinaliza, estuda bastante a malária, né? A gente vê isso, novo empreendimento, nova represa na Amazônia, garimpo, bairro novo que se abre na periferia de Manaus, né? São surtos de malária que vão acontecer, também às vezes de leishmaniose ou de muitas outras doenças. É um quadro que relaciona, mas enfim, vocês podem procurar o texto para ver, realmente é uma boa revisão desse histórico de antropização e doenças da Amazônia. Mas, de um modo geral, sempre chamando atenção para isso, né? O desequilíbrio ecológico e as formas de você facilitar que aquela biodiversidade afetada se converta em doenças que podem extrapolar, transbordar, sofrer mutações e atingir o ser humano. Quando a gente viu surgir a Covid, certamente vocês viram vários pesquisadores ou notícias questionando o seguinte: será que o próximo vírus emergente pode vir na Amazônia? Eu espero que não, mas eu acho que a gente tem que fazer a lição de casa, porque nós temos visto uma série de fatores que facilitam essa emergência, né? Disso que a gente também está falando um pouco hoje. Aqui também um outro levantamento interessante, né, da relação de doenças zoonóticas, né, associadas, transmitidas por vetores, né, que são emergentes e têm uma relação clara com a expansão de desmatamento de florestas tropicais, sobretudo no avanço, aí já mais das florestas asiáticas, né, a expansão das plantações de palma. Então, os resultados sugerem, então, uma relação realmente de uma linearidade, né, em torno das novas doenças, ou surtos e epidemias de doenças infecciosas e desmatamentos. Aqui na época também do Covid, né, um relatório feito por um grupo da Harvard Global Health Institute, só alguns aspectos, síntese, lógico, são
é um estudo correlato que também muitos pesquisadores que já trabalham nessa linha tiveram produzindo, mas eu acho uma síntese interessante nesses tópicos, né? Doenças infecciosas, o risco delas se origina predominantemente do transbordamento de vírus da vida selvagem. Existem ainda milhões de espécies virais desconhecidas. Mudanças do uso do solo, caça de animais, comércio ilegal de animais, também associado com a proximidade com a criação de animais, próximo de áreas sensíveis, em áreas em mudanças ecológicas, não é? São as forças primárias do transbordamento de doenças zoonóticas. A conservação de florestas pode reduzir significativamente o risco dessas novas doenças, e os investimentos que seriam necessários para conter, para reduzir o risco do surgimento de doenças emergentes, eles podem ser considerados como muito mais baratos do que os gastos, os prejuízos econômicos de uma pandemia como o da Covid. Então, aí também para mostrar as vantagens que a gente tem, além das outras vantagens dos serviços dos ecossistemas, que a gente também tem que lembrar e poderia falar muito sobre isso, devemos falar muito sobre isso. Mas numa linha analítica do que eu pretendo chegar aqui hoje, eu acho muito interessante essa referência dessa autora aqui, Catherine Hirschfeld, que publicou esse artigo no The Anthropocene Review, e ela fala sobre a insurgência microbiana, né? A Patrícia trouxe aquelas figurinhas dos bugs, né? Da resistência, né? Que joga um pouquinho aquela... como uma metáfora, né? De como se a bactéria fosse, né? Uma pessoa, enfim, um personagem. E aí parece que essa autora joga um pouco nessa linha, porque, lógico, né? Os micróbios, eles não são insurgentes, eles não resolvem falar assim, olha, os humanos estão destruindo meu habitat, eu vou me revoltar, vou destruir os humanos, não é? Mas é uma analogia, não é? Mas, nesse sentido, ela fala de uma dupla insurgência, tá? Esse artigo foi publicado no comecinho de 2020, tá, 2019, mas, enfim, ela estuda emergência e reemergência do ébola na África, sobretudo, nesse artigo. Estava começando a Covid, mas cai como uma luva para os condicionantes do Covid, a história que a gente foi entendendo, descobrindo da emergência de onde saiu a Covid. Mas ela fala, então, assim, olha, de um lado, tem todo esse processo do desequilíbrio ecológico, que vai favorecer o transbordamento. De outro, tem uma série de outros fatores que podem, de fato, ajudar os vírus, ou os outros patógenos, não é? E quais são? São o que a gente está chamando, no conjunto, de instabilidades socioambientais ou socioecológicas. Lá na África, onde ela estudou, guerras civis, pobreza, migrações, vulnerabilidade social, regiões assim que não têm Estado, regiões da República Democrática do Congo que são tomadas por milícias que vendem minerais, exportam, e são territórios sem Estado. Quer dizer, não tem nada, não existe vigilância epidemiológica lá, não existe laboratório, ninguém entra para fazer pesquisa, não é? Então, todo esse abandono, somado a populações assim, migrantes, ao êxodo de determinadas regiões por guerras, por crise climática, por fome, por desastres naturais, não é? Todo esse tipo de vulnerabilidade sobreposto, né? Essas instabilidades favorecem os vírus para circular. E aqui, trazendo para o nosso contexto, e aí esse artigo que a gente publicou em 2021, né, na Genetics and Molecular Biology, que é um artigo mais também de uma discussão interdisciplinar, e numa revista que é mais de biologia, mais hard, né? Mas, enfim, foi uma coletânea, e nós fomos convidados para uma coletânea justamente para o Covid, para fazer análises mais interdisciplinares sobre o Covid. E o que a gente encontrou de um quadro muito preocupante naquela época,
claro, por questões que ainda permanecem relevantes, não é? Então, como foi o enfrentamento da Covid no Brasil? Não é? Foi muito errático, com mensagens muito ruins, com, digamos, grandes prejuízos a uma estrutura muito bem elaborada e estabelecida de saúde que o Brasil tem. Não é? O CPDIS, o Centro de Pesquisa em Direito Sanitário, lá da Faculdade de Saúde Pública, deixou bem claro, então foi um relatório, inclusive, para a CPI da Covid. A estratégia do governo federal foi de disseminação da doença, né? Com aquela ideia de que teria imunidade de rebanho. Então, nesse mesmo contexto, nós vimos também desenvolvimento econômico predatório, né? Enfraquecimento, né? Sucateamento de órgãos ambientais, sobretudo do governo federal e de políticas, né? FUNAI, por exemplo, né? Fortemente ameaçada, paralisada, não é? O reducionismo do debate quanto às questões socioecológicas, tipo, isso não tem importância, o que tem importância é o agro exportando, não é? Negacionismo científico e ataques a instituições de pesquisa, pesquisadores que foram perseguidos e ameaçados de morte por grupos de criminosos nas redes sociais, né? Nós todos vimos isso. Monocultura de conhecimento, né? Para parafrasear com a ideia da monocultura na agricultura, o conhecimento só visto de um lado, só numa vertente, só embasado num grupo de interesse, né? Que é um grupo que está interessado na exportação da agrocommodity, que nem sequer tem necessariamente um compromisso com o combate à fome no Brasil, não é? Nós vimos também a fome recrudescendo no Brasil nos últimos anos. E caracterização de uma agenda de omissão. Então, esses são os paralelos para a gente pensar os condicionantes no Brasil, e que alguns deles prevalecem, mesmo com mudança de governo, que a gente tem que estar muito atento, né? Está reduzindo desmatamento na Amazônia, mas ainda muito pouco tem sido feito com relação ao Cerrado, que também é importante. Né? Então, em roxo, a gente tem a exacerbação do contexto dessa insurgência dupla, né? A crise ecológica, o transbordamento da doença como um fenômeno ecológico, e, de outro lado, a instabilidade socioambiental, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer enquanto sociedades, que pode facilitar os patógenos, né? Então, o que reforça ou exacerba esse quadro? Desmatamento, perda da biodiversidade, profundas mudanças ecológicas e antropização dos ambientes. Também monocultura de atividades econômicas, reducionistas e predatórias, negacionismo científico, instabilidades sociais e vulnerabilidades. E o que pode aliviar esse quadro? Né? Onde estão, então, as possibilidades de ações importantes para nós reforçarmos? Agenda permanente de pesquisa e vigilância, estruturas plurais de governança, mudanças, novas formas de produção de conhecimento, abordagens ecossociais. Busca de desenvolvimento sustentável, conservação dos ecossistemas, de seus serviços, pesquisas interdisciplinares. Aí, só ilustrando um pouco de pesquisa sobre vírus em animais silvestres, temas também já foram tratados. Eu vou concluir por aqui, porque eu sei que o tempo já esgotou, e deixo aqui novamente meu agradecimento. Seguimos. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É um prazer participar dessa mesa redonda com tanto assunto interessante, né? Então, eu espero poder complementar um pouco do que meus colegas já falaram aqui hoje, com uma abordagem um pouco mais para o lado da biodiversidade, um pouco menos para o lado dos humanos. E vamos seguir, então. Só lembrando, né, falou o Leandro Luiz Diatti, agora é a Érica Ringt Zaber. Quase dessa vez. Da outra vez você foi melhor. Zaher. Bom, a biodiversidade, a gente já falou aqui, né, o conjunto de todas as formas de vida que tem um funcionamento em rede e é fundamental para a existência humana no planeta. Só que ela não é fundamental porque a gente precisa usar, né? Ela é fundamental porque sem o resto do planeta, sem o resto da vida no planeta, a gente não pode existir. Então, isso a gente já comentou aqui, eu vou tentar passar rápido por alguns assuntos, né, porque a gente já está bem adiantado. Mas, então, uma das formas de ver
por que a biodiversidade é importante para nós, é quando a gente fala dos serviços ecossistêmicos, né? Os serviços ecossistêmicos, aqueles que a gente aprende na faculdade, são os serviços de suporte, os serviços de provisão, os serviços de regulação e os serviços culturais, esses últimos normalmente mais desvalorizados, né? Mas entre todos esses serviços estão a ciclagem de nutrientes, a purificação da água, a produção de alimentos, a regulação da qualidade do ar, do clima, e nos serviços culturais, esse último grupo aqui, que são esses que eu mencionei que são mais desvalorizados normalmente, né? Então, os valores estéticos, a recreação, o turismo, o bem-estar, de estar junto à natureza, né? As atividades recreativas e tal. Então, essa é uma forma de ver a conservação da biodiversidade, a importância da biodiversidade para nós, que é claro, é a forma tradicional de se ver, mas é uma forma bastante utilitária, né? Ela é quase bíblica. Porque Deus falou, vamos usar a biodiversidade, né? Está aqui para nos servir. Não é a melhor forma da gente olhar, na verdade, porque a conservação da biodiversidade é uma coisa que passa muito mais por uma conexão com a natureza, por uma admiração, pela vontade de acordar de manhã e olhar pela janela e ver aquilo. É essa maneira que eu entendo que a gente deve usar para promover a conservação no planeta. Não é essa questão... essas questões de chuva ácida, aquecimento global, os desastres ambientais e tal, deixam geralmente as pessoas completamente sem ação e desanimadas, né? A gente é movido pelo amor, pelo entusiasmo, pelos seres vivos no geral. Então, falando um pouquinho das questões de saúde única, né, as questões que nos unem com o resto da biodiversidade, eu acho bastante interessante que quando a gente define essas questões de saúde única, a gente fala separadamente de humanos e animais. O ambiente, tudo bem, né? Vamos considerar que o ambiente está ali, é o cenário, né? Mas nessa definição de saúde única, eu entendo que é uma questão operacional, né? Só que nós não somos nada além de animais disputando os recursos com os outros animais que vivem no planeta. Nós somos uma gigantesca população disputando a água, os alimentos, o espaço, jogando rejeito para fora, né, alterando o ambiente de uma forma significativa. Mas, bem, a definição de saúde única, a gente já discutiu bastante aqui, né, é o que liga esses três componentes da biodiversidade e é uma forma de se entender o planeta, de se entender a relação entre tudo isso e de se estudar de forma interdisciplinar para se tentar resolver os problemas. É uma forma também de governança. E esse gráfico já foi mostrado aqui, ele é bastante interessante porque ele mostra a interdisciplinaridade da disciplina de saúde única, que, como a Patrícia falou no início, na apresentação dela, foi a Natiele, uma das duas, falou que não é um conceito novo, na verdade é um conceito antigo. A gente só vem discutindo isso aqui no Brasil agora, mas isso é um conceito bastante antigo até. Tem mais de 50 anos que se fala em saúde única, né, pelo menos. Um outro conceito que é bastante importante para a gente entender o que está acontecendo com a biodiversidade, como isso afeta a nossa saúde, é a gente falar um pouquinho do antropoceno. O antropoceno é uma era geológica, e é uma era geológica porque a gente altera a superfície do planeta, a geologia do planeta. Nós somos uma população de animais que altera a geologia do planeta a ponto de dar um nome a uma era geológica. Isso é uma coisa incrível, isso é uma coisa enorme, gigantesca, né, e preocupante também. Então, é uma era que a gente convencionou chamar a era que a gente convenciona chamar de antropoceno são os últimos, vem desde a Revolução Industrial, né, como uma convenção, e recentemente foi discutido se isso seria uma coisa válida ou não seria uma coisa válida, mas, enfim, é também, da mesma forma que saúde única, um conceito a ser trabalhado para a gente entender o que está acontecendo. Então, é basicamente isso, né? E o antropoceno ele tem algumas características, e a principal delas eu chamaria de as mudanças climáticas. Eu costumo dizer toda vez que eu falo nisso, que há anos atrás, a coisa de talvez 20 anos atrás, na Rio 92, quando se falava de mudanças climáticas, né, normalmente as pessoas mostravam assim,
um urso polar lá longe no Ártico, em cima de um iceberg, coitadinho, o iceberg derreteu, e o urso polar está ali flutuando. Mas hoje em dia, quando a gente fala de mudanças climáticas, não é mais disso que a gente está falando. A gente está falando de fenômenos extremos que estão muito próximos da gente. A gente está falando de grandes cheias, no sul do Brasil, por exemplo, agora, né, a gente está em ano de El Niño. A gente está falando do fogo no Pantanal, dos grandes incêndios, dos incêndios nos Estados Unidos, dos incêndios no Canadá que chegam a alterar a qualidade do ar no norte dos Estados Unidos, das grandes secas, como essa daqui no Rio Colorado, que chegaram a expor algumas gravuras, alguns pictogramas, né, de populações tradicionais, e o clássico, né, que é o derretimento das geleiras. Então, quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente não está mais falando de uma coisa que está distante de nós, a gente está falando da grande marca do antropoceno que está aqui do lado da gente e o tempo inteiro interferindo na nossa vida e, olhando para a plateia aqui, diria que interfere muito mais na vida de outras pessoas, né? Na vida de pessoas que têm menos segurança alimentar, menos segurança habitacional. Quer dizer, isso é um problema econômico, um problema social, um problema de saúde pública e um problema imenso para a biodiversidade, além de nós também. Então, os irmãos menores das mudanças climáticas, os outros vilões do antropoceno, são as mudanças nos ritmos da natureza, a alteração dos ambientes naturais, a perda da biodiversidade, as extinções, né? A contaminação do solo, do ar e da água, a urbanização e a desconexão com a natureza. Quando a gente fala de ritmos da natureza, esses que se alteram com as mudanças climáticas, a gente está falando do seguinte: as populações animais e vegetais, elas têm um tempo para se adaptar aos ritmos, às estações do planeta. Com o aquecimento global, esses ritmos anuais, eles têm se antecipado ou se atrasado. E as espécies que dependem desse ritmo para a sobrevivência, como aves migratórias, por exemplo, muitas vezes chegam no seu destino e aquele recurso alimentar do qual elas dependem ou ainda não está lá, ou já esteve lá e elas estão com o timing errado. Então, essa questão da alteração dos ritmos, ela tem um impacto muito grande em várias escalas diferentes do ambiente. Isso é só um exemplo, na verdade, né? Essa questão das aves migratórias e das árvores ou das plantas, do destino para onde essas populações de aves migratórias vão. Mas a gente pode ver que isso tem um impacto imenso, né? O exemplo da floração das cerejeiras no Japão é um exemplo interessante que mostra as mudanças climáticas, porque isso vem sendo monitorado por causa da forma como a cultura japonesa se manifesta em relação à contemplação da natureza e tal. Existem anotações muito antigas do século XIII, do século XIV, do século XVIII, no Japão, enfim, que vem mostrando que, a partir de 1830, essa floração começou a ocorrer cada vez mais cedo, a floração das cerejeiras. De forma que agora ela está um mês adiantada com relação ao que acontecia anteriormente. Então, essa é uma prova, uma série temporal que prova de forma irrefutável que as mudanças climáticas estão acontecendo e tem um impacto muito grande sobre a biodiversidade. Isso a gente pode ver também na própria cidade de São Paulo, né, quando a gente fala da floração dos ipês. Eu não sei se vocês já repararam nessa questão da floração dos ipês, imagino que sim, né? A gente tem uma série a gente espera que em junho a gente vai ver o ipê roxo, em agosto a gente vai ver o ipê amarelo, em outubro a gente vai ver o ipê branco. Só que a seca e a temperatura mais alta normalmente podem antecipar a florada dos ipês. E o que está acontecendo é que essa antecipação ela está acontecendo de uma forma mais regular, ela não é aleatória mais. Então, isso está se alterando também. Com relação à urbanização, que é também uma característica do antropoceno, né, a gente tem mais da metade da população humana vivendo atualmente em cidades, e a projeção é que para 2045 a população urbana vai ser de 6 bilhões de pessoas. E as áreas ocupadas pelas cidades mais que dobraram.
desde 1992. E o ambiente urbano não é um ambiente saudável, né? Nem para a gente, nem para o resto da biodiversidade. A distribuição das árvores no ambiente urbano, a distribuição da natureza no ambiente urbano é uma distribuição desigual. Então, se a gente olha na Grande São Paulo, a distribuição, o número de árvores per capita é proporcional à riqueza das pessoas que habitam a cidade, né? Então, você tem mais árvores por pessoa nos bairros que têm pessoas com um IDH mais alto. Pessoas de maior renda têm o privilégio de conviver com mais árvores. E a gente sabe que, além das questões de bem-estar propriamente dito, as árvores têm uma influência muito grande no microclima, na temperatura, né? A gente estava aqui fora, na Paulista, quem passou calor para chegar aqui, né? Falta árvore. Do lugar onde eu vim agora, do Butantã, eu moro no Butantã e trabalho no Butantã, a temperatura lá está muito mais baixa que aqui, né? Então, a gente sabe que o privilégio das árvores é distribuído de forma desigual nos ambientes urbanos. Mas os ambientes urbanos têm também alguns outros problemas, diversos problemas, na verdade, né? O problema da poluição atmosférica. O ar de São Paulo mata mais que acidente de trânsito e câncer de mama. A gente vive num ambiente muito pouco saudável, né? A poluição sonora. Durante o mês de setembro, eu acho que eu falei com uns 3 jornais diferentes para explicar para as pessoas por que é que os sabiás estavam cantando mais cedo e incomodando o sono delas. Não sei se vocês já ouviram as reclamações das pessoas. Nossa, mas esses sabiás às 3 horas da manhã me acordando. Os sabiás acordam às 3 horas da manhã e começam a cantar às 3 horas da manhã porque eles precisam atrair a parceira cantando. E é muito difícil competir com o barulho dos carros, que começa às 5 horas da manhã. Então, eles cantam às 3, eles cantam às 4, né? Eu acredito que eles também gostassem, talvez, de dormir um pouquinho mais, mas não dá. Então, os sabiás aqui, eles estão funcionando como um indicador da poluição sonora, que é também um problema de saúde para nós. Isso é uma questão muito interessante, né? A biodiversidade, além de ser impactada por nós, ela funciona como um bioindicador muito importante. Eu trabalho no Instituto Butantã, que é um instituto muito voltado e cada vez mais voltado para a produção de vacina. Então, de vez em quando, alguém me pergunta, mas, Érica, por que é que você trabalha, sei lá, com baleia aqui no Butantã? Por que você trabalha com andorinha azul aqui no Butantã? O que isso tem a ver com saúde humana? Na verdade, isso tem um bocado a ver com saúde humana, porque o que está acontecendo com o resto da biodiversidade é o que está acontecendo com a gente também, né? Então, dentro do próprio conceito de saúde única, a gente não pode ver isso de uma forma dissociada. Uma outra forma de poluição, que é um problema nas cidades, né, é a poluição luminosa. Isso é uma coisa que a gente pensa muito pouco, né? A poluição luminosa, as luzes das cidades, aquela intensificação de luzes noturnas, né, atrapalha a migração das aves, altera a migração das aves, atrapalha, por exemplo, o que o falcão peregrino come. Não é que atrapalhe, mas muda um pouco o que o falcão peregrino come, né? Que a gente está vendo, o falcão peregrino é uma ave que basicamente se alimenta de outras aves. Só que em ambiente urbano, é uma ave extremamente oportunista, está começando a caçar morcego porque tem luz e ele consegue enxergar. E aí, quem se lembra dos vagalumes? Quem se lembra de ver vagalume? Há quanto tempo vocês não veem mais um vagalume? Faz tempo, né, que não vê mais vagalume? Porque os vagalumes, da mesma forma que os sabiás, que dependem do canto, os vagalumes dependem da luz para se reproduzir. E eles também não conseguem competir com a luz das cidades durante a noite. É por isso que existe um movimento de cidades sem luz, né? Um movimento mundial para as cidades diminuírem a quantidade de luz, para atrapalhar menos um pouco a biodiversidade. E a gente pode imaginar que isso deve ter uma consequência para a nossa saúde também. Uma outra questão da cidade são os transportes, aliás, não é só das cidades, né? Entre as cidades também. O nosso transporte é basicamente um transporte através de carros, e o número de atropelamentos é um negócio incrível. Quase 500 milhões de vertebrados silvestres morrendo por atropelamento todos os anos nas estradas, nas rodovias do Brasil. Na semana passada, eu estava no lançamento do livro de uma amiga minha, a Daniela também estava lá, o lançamento do livro do Guia de Identificação das Onças da Mata Atlântica, da Beatriz Beisigel,
na Fundação Florestal, e ela apontou o problema imenso para as onças da Mata Atlântica. As onças são extremamente ameaçadas na Mata Atlântica. A população viável está muito reduzida. O número de fêmeas de onça está muito baixo e é possível que elas se extinguam no futuro muito próximo. E a fragmentação e as estradas que cortam a Mata Atlântica é um problema muito sério para essa espécie, né? Elas são atropeladas ou não conseguem atravessar ou permanecem em populações isoladas. As estradas são um fator de isolamento para populações, especialmente de grandes mamíferos, muito significativo. Então, a gente atrapalha muito a biodiversidade com essa nossa forma de transporte, né? Aqui uma capivara atravessando, provavelmente na marginal do Tietê, e bonitinha, né? Bom, o Brasil é um país megadiverso, isso a gente já sabe. E, em grande parte, ele é um país megadiverso por causa da diversidade dos ambientes naturais que nós temos, né? Dos domínios, dos biomas. A gente tem a Amazônia imensa aqui, a gente tem o Cerrado, a gente tem o Pantanal, que é uma mistura de tudo isso. A Mata Atlântica, já diria que isso aqui é uma visão otimista da Mata Atlântica, né? O Pampa e a Caatinga. Cada um desses ambientes com a sua própria biodiversidade, com uma biodiversidade compartilhada com os outros. Nós temos uma riqueza imensa e o que está acontecendo é isso daqui. Em 3 décadas, o Brasil já perdeu 71 milhões de hectares de florestas, né? O mapa do Map Biomas mostrando esse desmatamento. Com o desmatamento e com a perda das florestas, a gente tem um problema que vai se evidenciando cada vez mais, né? A Amazônia, a gente sabe, ela bombeia através de suas árvores e do que a gente chama de os rios voadores, ela bombeia a água para toda essa região central do Brasil, inclusive para a região oeste de São Paulo, que é uma área extremamente agrícola, né? Então, o que acontece? Ocorre a evaporação no oceano, a floresta atrai umidade para dentro, as árvores bombeiam essa água para a atmosfera e os rios voadores, ou seja, a água que vem por cima da Amazônia, chega até o Brasil central aqui. Com a perda, o que está acontecendo com o desmatamento da Amazônia é que a gente está chegando no que o pessoal chama de tipping point, né? O ponto em que a Amazônia não consegue mais se regenerar. E as consequências vão ser sentidas em uma área muito mais ampla, além da Amazônia. A solução para todas essas coisas, um ponto de vista novo sobre todas essas coisas, talvez passe bastante pelas comunidades tradicionais e indígenas. Recentemente eu li esse livro aqui do Tyson Nunca Porta, que chama Sand Talk, Conversas de Areia. Ele é um aborígene australiano, e o livro se chama Conversas de Areia porque é uma cultura que tradicionalmente não tem linguagem escrita, né? É uma linguagem oral com a contação de histórias, digamos assim, e essas histórias são acompanhadas de ilustrações na areia. Então, o livro é uma visão das populações tradicionais sobre a forma como as populações, sei lá, como é que a gente vai chamar isso, né? As populações não tradicionais vivem, consomem e se relacionam com o planeta. E a gente tem esse livro, mais 2 outros do Ailton Krenak, né, um indígena brasileiro, que esse aqui se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tem outros 2 livros muito interessantes que discutem novas formas da gente se relacionar com o meio ambiente e lidar com todos esses problemas que nós mesmos vimos criando. E uma outra consequência, além dos rios voadores, do desmatamento na Amazônia, é a ligação bastante clara, ou cada vez mais clara, entre a derrubada da floresta e a saúde pública. O que acontece é que a gente disponibiliza novos patógenos, a gente simplifica as redes de interações que ocorrem dentro das florestas através da perda de espécies. E a gente aumenta a possibilidade de transbordamento de zoonoses, de patógenos, de animais silvestres para animais domésticos e para seres humanos. E isso vem acontecendo de forma cada vez mais acelerada. Falando aqui da Rachel Carson, super importante, também já mencionada aqui, né?
Um outro problema do antropoceno, que eu já mencionei antes, é a contaminação da água, do ar e do solo. Então, na década de 60, a Rachel Carson apontou esse problema através da observação da diminuição das populações de aves, né, relacionada ao uso do DDT. E a gente aqui no Brasil continua tendo esse problema, né, o problema do uso de pesticidas, o problema da mineração, do garimpo ilegal, né. A gente tem problemas de contaminação por metais pesados, por exemplo. Todo mundo sabe disso. A Amazônia está sendo chamada de a nova Minamata. Tem um projeto que eu desenvolvo junto com vários pesquisadores da América do Norte e da América do Sul, com a andorinha azul, Prognis subis, que é uma espécie que reproduz na América do Norte e migra para a América do Sul, e que está declinando na América do Norte, e ninguém sabia por que essa espécie estava declinando. Quando a gente passou a estudar a andorinha azul aqui no Brasil, e que era uma coisa complicada de estudar, porque não é sequer considerada uma espécie ameaçada, embora esteja declinando na América do Norte, a gente descobriu que a contaminação por mercúrio na Amazônia, essa é uma espécie de insetívoro aéreo, ela se alimenta de insetos sobre os rios. E as andorinhas estão contaminadas por mercúrio e não conseguem acumular gordura suficiente para fazer a migração de volta para a América do Norte. Novamente, a gente tem uma espécie de ave funcionando como um bioindicador. Da mesma forma que as andorinhas, as populações ribeirinhas também estão contaminadas pelo consumo de peixes. Os peixes também estão contaminados e toda a biodiversidade amazônica deve estar igualmente contaminada por mercúrio. Então, aqui um artigo que saiu no Jornal da USP sobre o assunto. E aí, a outra marca do antropoceno é a extinção. Na verdade, as extinções são causadas, claramente causadas pelo aumento das populações humanas. Aqui em roxo a gente vê o crescimento das populações humanas, e em verde o aumento das extinções. E a gente está à margem da sexta extinção, né? Em 2011, vários pesquisadores, inclusive um deles brasileiro, publicaram esse artigo sobre a chegada da sexta extinção em massa. A extinção em massa no planeta é quando 75% da vida na Terra subitamente desaparece. Desde o início da vida na Terra, desde os primeiros sinais de vida na Terra, 99% das espécies naturalmente se extinguiram, mas isso foi compensado pela especiação. O que a gente chama de extinção em massa é quando a gente tem uma extinção imensa que não é reposta pela especiação. E a gente está em vias de, nos próximos 240, 540 anos, experimentar essa mesma coisa novamente, comparável ao que aconteceu com os dinossauros e o asteroide. Então, isso cria um problema enorme, porque a gente depende dessa biodiversidade. Uma coisa interessante da gente ver esse gráfico daqui mostrando que, se a gente considerar toda a biomassa de mamíferos no planeta Terra em um dado momento, 36% da biomassa é de humanos, 60% é de mamíferos que nós comemos e 4% é de animais silvestres. Essa proporção é assustadora, né? E se a gente for olhar as aves, 70% das aves são galinhas, perus, patos, etc. E 30% delas apenas são animais silvestres. E a gente já sabe, foi falado aqui diversas vezes, que a manutenção desses animais de consumo, né, tanto aves quanto o gado, eles implicam no uso de fungicidas para a agricultura, que vai alimentar eles, no uso de antibióticos que acabam na água e acabam na carne desses animais também e que contaminam o ambiente todo. A perda dos polinizadores é um outro aspecto super importante que a gente está enfrentando, que ameaça também a nossa agricultura, né? A perda da biodiversidade, então, como um todo, através das extinções, causa alterações na cadeia trófica, que alteram, por sua vez, o funcionamento dos ecossistemas, e a perda dos serviços ecossistêmicos, aqueles que a gente já falou lá atrás, ameaçando o nosso bem-estar e a sobrevivência no planeta. E aí a gente tem as pandemias, né? Por causa da perda e degradação de hábitats, da diminuição da riqueza de espécies, do empobrecimento das comunidades, da diminuição dos serviços ambientais, do contato entre animais silvestres e domésticos e a diminuição da capacidade de regulação dos ecossistemas de limitar a transferência dessas zoonoses. Eu tenho esse projeto que é coordenado pelo professor Edson Durigon, da USP, pela professora Clarice Arnes, da Unicamp, onde a gente vai a campo para coletar morcegos e aves e fazer
e coletar amostras para análises de vírus, né? Especialmente de SARS-CoV e de influenza aviária. A gente tem trabalhado aí nos últimos 3 anos, né? A gente começou no auge da pandemia a coletar esse material, porque o Brasil carece de um programa de vigilância contínua sobre as espécies silvestres. Eu vou tentar ser rápida, Érica. Um outro problema que a gente enfrenta e que é bastante sério é a desconexão com a natureza. Esse livro daqui do Richard Louv, que já se torna um livro antigo, né, reúne evidências médicas para apontar os problemas resultantes da desconexão com a natureza durante o crescimento e desenvolvimento das crianças, não só na saúde psicológica, mas na saúde física delas. Então, o fato de nós estarmos cada vez mais desconectados da natureza, né, e por causa do aumento da vida em ambientes urbanos, causa diversos problemas no crescimento, no desenvolvimento das crianças. A gente vê aqui essa foto que eu acho super interessante, da menina que está no zoológico na Inglaterra, o leão está do lado dela, através do vidro, né, o leão que é a super atração do zoológico, mas ela está concentrada no joguinho que está acontecendo ali no iPad, né? Então, se a gente olhar a quantidade de exposição a telas no geral, né, televisão, celular, etc., por idade, por etnia, por gênero e por educação, nível de educação dos pais, a gente vai ver que as crianças mais novas passam menos tempo, isso vai aumentando e depois diminui um pouquinho só, mas as idades entre 11 e 18 anos passam mais tempo na frente das telas. Por etnia, crianças brancas passam menos tempo, crianças negras passam quase o dobro do tempo e crianças hispânicas idem, um bocado mais. Por gênero, meninos passam mais tempo em frente das telas e por educação, nível de educação dos pais, as crianças que têm pais com educação superior passam menos tempo diante das telas. Mas ainda assim, a gente está falando em horas por dia, gente. Isso é um absurdo, o tempo que as crianças passam na frente das telas. Isso é um sinal da desconexão com a natureza, que é um antídoto para o estresse que não custa nada, que altera seu cérebro e que cada vez mais tem sido considerado uma questão de saúde, né? A gente precisa estimular as pessoas a continuarem, a se manterem próximas da natureza. Aí tem esse projeto que eu desenvolvo junto com o pessoal do Einstein, aqui de novo, ó, a mesma figura, bonitinha. O projeto se chama E-Natureza, são estudos interdisciplinares sobre a conexão com a natureza, saúde e bem-estar, financiada pela Fundação Boticário, pelo CNPq. A gente primeiro montou um conjunto de imagens de natureza que potencialmente podem promover emoções positivas para serem usadas em ambiente hospitalar. E a gente testou, o passo seguinte foi testar esse banco de dados com pacientes oncológicos, mostrando a redução de afetos negativos, redução da dor, redução de fadiga, redução de tristeza e ansiedade. Não teve nenhum efeito sobre náusea, sonolência e sono, mas reduziu uma série de problemas relacionados à quimioterapia. E aí uma mensagem que eu acho importante para todos vocês, do Baba Dioum, conservacionista senegalês no Congresso da IUCN na década de 60, e termino assim a minha fala. Desculpa eu ter passado o tempo. Deixa eu passar aqui. Então, acho que essas falas, né, foram muito interessantes, muito complementares entre elas, né? Acho que a gente conseguiu abranger tópicos bastante diferentes, porém todos eles complementares. Achei isso bem interessante como mesa, né? Vocês querem fazer alguma pergunta para eles? Quem quiser participar, por gentileza, levanta o braço. É importante falar o nome, de onde você veio, se apresentar, por favor. Pois não, boa tarde a todos, eu sou Marcelo, eu sou estudante de biologia agora, já estudei muita coisa, não estou estudando biologia agora. E eu tenho duas questões, na verdade. A primeira questão é a seguinte, achei muito interessante que você falou que o resto dos antibióticos que o organismo, ele não... Perdão? Que ele não absorve, ele é eliminado. Aí eu fiquei pensando assim, mas...
não é muito pouco que o organismo não absorve, e a segunda questão é, quando eu elimino muito pouco, não teria que eles se encontrarem para causar algum tipo de dano. Um pouquinho mais sobre isso. Peguei até pelo e-mail, vou descrever depois algum. Eu acho que a gente precisa pensar no que eles falaram aqui, em quantos bilhões nós somos, né? E em quantos bilhões estão sendo tratados, não só humanos, como também animais. Então, a gente está falando de pequenas quantidades individuais, mas que contribuem para um meio ambiente ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma das questões. Tem os antibióticos que são eliminados durante produção, que ficam como restos, né, armazenados. Então, a gente tem pequenas contribuições que juntas, muita coisa. Não sei se eu respondi... Não, respondeu. E se você me permite, a segunda é rapidinha, mas eu tinha pensado o seguinte, alguns antibióticos, eles têm algumas ações, conforme a gente viu lá. O que eu fiquei pensando na hora assim, será que não seria uma boa sacada a gente fazer algumas combinações de antibióticos? Ou, obviamente, isso já deve existir, né? Quem sou eu para inventar alguma coisa? Mas eu pensei nisso. De repente, alguns têm algumas propriedades que talvez um conjunto deles pudesse ser alguma coisa nova. Sim, na verdade, essas combinações de antibiótico para o tratamento, elas existem, né? Então, muitas terapias, elas não são monoterapias, né? Eles tratam com mais de um antibiótico, dependendo do que foi diagnosticado ali para o tratamento. Então, sim, isso existe. Existe também, hoje, muitos estudos relacionados com a drug repurposing, né? Você tem moléculas usadas para algumas coisas, que são depois revistas para outros tipos de uso, então isso também existe, também é uma questão. Na questão da terapia, da escolha da terapia, a ideia é escolher o melhor, né? O melhor que possa ser utilizado por menos tempo e que tenha mais eficácia. Então, se for a combinação, e por isso que a gente fala do diagnóstico preciso, né? Do diagnóstico primeiro, para poder escolher a melhor terapia e não tentar, né? Fazer alguma coisa mais assertiva. O seu nome, de onde você vem? Rafael Arruda, sou da UFMT, lá do Mato Grosso, e gostaria de parabenizar o Conselho, né, por essas belíssimas palestras que rolaram aqui agora. E já foi comentado também, né, que principalmente pela Patrícia, pela Natiela, que algumas pessoas estão fazendo caras assim de medo. Se minha companheira estivesse aqui, ela já teria morrido 5 vezes de infarto só de ouvir, né, todas essas doenças. Mas talvez a minha pergunta seja até direcionada para a Natiela, né, porque é muito importante também nós termos, além de nós, pesquisadores, né, e eu sou lá do Mato Grosso, trabalho com morcegos, em Sinop, no meio do arco do desmatamento. Então, estou aqui também disponível para qualquer coisa aí com os morcegos lá do meu estado. Mas é muito importante ter nós cientistas aqui, mas também é muito mais interessante também termos alguém que está representando o poder público, né? Então, voltando à minha companheira, ela está se tratando de hanseníase e tirando todos esses outros fatores que geram muitos problemas de saúde para todas as pessoas, assim, de modo geral, relacionados à mudança climática, o que está acontecendo hoje, em particular, com uma possível fonte de resistência, né, da hanseníase. É a ausência de insumos para a produção dos antibióticos para o tratamento das pessoas que têm hanseníase. Então, nós temos uma condição melhor. A gente pode comprar um medicamento que, teoricamente, seria fornecido pelo SUS. Mas, como todos nós aqui, todos os palestrantes também apresentaram, algumas doenças, elas atingem principalmente populações vulneráveis, e existe um contingente gigantesco de pessoas que não estão tendo acesso ao medicamento por conta de não ter, não é um acesso, é que não existe um medicamento a ser fornecido, e isso com certeza também vai ser uma fonte gigantesca de resistência a uma doença em particular, e que existe talvez até de tempos imemoriais, né? E que até hoje não tem vacina, também a gente não entende por quê, mas é muito legal trazer para nós, professores, cientistas, de modo geral, e até mesmo usuários, né, do nosso Sistema Único de Saúde, que eu considero incrível, como fazer? Como que a gente pode trabalhar essas questões que envolvem algumas situações políticas, né, de busca de insumos para que os medicamentos não faltem para a população?
Posso responder logo? Pode falar, Vai ter mais? por favor. Então, com relação às doenças relacionadas, principalmente as doenças negligenciadas, ou muitas vezes a gente pode, que nem eu falei, a gente está, inclusive até a própria ministra Nise, ela está falando, ela não fala mais de doenças negligenciadas, ela mesma fala de pessoas negligenciadas, então essa fala é dela. E isso é muito importante, porque é uma questão de vulnerabilidade social, isso a gente precisa, e está com um foco muito grande agora no Ministério da Saúde, da gente levar isso em direção. Agora, com relação à falta de medicamento, principalmente medicamentos voltados a pessoas negligenciadas, o Ministério da Saúde acabou de lançar o início do projeto do Centro de Tecnologia, que vai ser, né, que vai estar sendo estruturado com base em diversos projetos e com muito recurso, eu não sei, não me recordo o valor. A intenção é justamente essa, é conseguir repor a quantidade ou medicamentos que a indústria farmacêutica não tem interesse mais de produzir, porque são produtos baratos, não são para populações que realmente têm interesse, né? Então, é para tentar substituir principalmente essa ausência, né, tanto da indústria farmacêutica quanto porque a gente é SUS, então a gente precisa realmente buscar como atender nessas situações de pessoas em vulnerabilidade, que a gente a intenção de fazer um sistema único e universal, né, com a integralidade que ele tem que ter. Agora, para justificar, que eu até estava falando com a Patrícia ali, que eu falei, gente, eu prometi que eu ia explicar por que mudou de nome de uma só saúde única para uma só saúde, eu não falei, né, na correria. Só para aproveitar, a intenção da gente mudar é porque dentro da academia, para a gente aqui no Brasil, a gente traduziu como saúde única, né, e é o único país de língua portuguesa que mudou, que a tradução de One Health foi para saúde única, usando o termo único, né, única. E no momento que a gente começou a trabalhar dentro do serviço do Sistema Único, do SUS, muitos locais, eles começaram a entender que o processo estava mais vinculado a como sendo um novo SUS, um novo Sistema Único, e Saúde Única não é um novo Sistema Único. A Saúde Única, a gente está buscando mais um instrumento com uma abordagem multidisciplinar e que não é tudo que o SUS vai ter que trabalhar, né? A gente vai trabalhar em conjunto. Então, foi por isso que, então, a autogestão decidiu mudar o termo para o serviço, e a gente está tratando isso como sendo um processo sinônimo. A gente não está falando que tem que mudar o nome, não. A gente está falando que a gente, no sistema do SUS, a gente vai precisar chamar de uma só saúde. É por isso. E a gente mudou para uma só saúde por conta dos países de língua portuguesa, na verdade, países de língua latina. Foi esse o motivo. Muito bem, pessoal, antes da gente ir para o intervalo, mais uma pergunta só, por gentileza. As outras perguntas, né, Érica, de repente poderia até mandar direto para os palestrantes, o que vocês acham? Por gentileza, seu nome, de onde você vem? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou bióloga pela UFSCar de Sorocaba, e minha pergunta é para a Patrícia. É uma pergunta meio, não é muito profunda, é mais para entendimento mesmo, da questão do tratamento de água em relação aos antibióticos. Se o tratamento de água que a gente tem hoje no Brasil, ele tem alguma parte dele que trata essa parte dos antibióticos, dos medicamentos que estão nos efluentes, ou não? Na verdade, o tratamento de água, existem dois aspectos. O primeiro seria o tratamento antes por parte das indústrias ou dos sistemas de saúde, antes que eles chegassem no esgoto, né? Então, a gente gostaria que isso acontecesse, né, de uma forma sistemática e sempre. E o outro aspecto é o controle dos micro-organismos, né? Então, o tratamento visando manter os micro-organismos naquelas concentrações aceitáveis, né? Então, não é apenas com relação à presença do antibiótico, mas a possibilidade daquela transferência das resistências entre os micro-organismos que estão na água. Não sei se eu te respondi. Também a gente vai estar no COF, né, por aí, a gente pode falar mais. Obrigada. Patrícia, eu vou ficar aqui como usuário, como leigo mesmo, vou assumir leigo, claro. Não, o que eu achei, posso dar minha opinião, vai, sei lá. É impressionante como a gente, vendo tudo que vocês falaram, ou você especificamente, eu fiquei com a impressão ali, falei, gente, tem um submundo aqui junto com a gente.
Não é? E o quanto as pessoas, a população, de um modo geral, não sabe sobre essas coisas. Nós, hoje, aqui, somos privilegiados em ter essas informações. Meu Deus, como a população precisaria saber disso? E a ideia é que cada um possa levar essa informação para aqueles que estão próximos, né? Por isso que a gente falou das iniciativas de criar o entendimento, né? Globalmente existem várias, para que isso possa se disseminar, que o conhecimento seja disseminado, né? Porque é só através do conhecimento que tudo que os demais palestrantes também falaram tem a ver com isso, né? Então é o conhecimento que traz a mudança, né? Sem o conhecimento a gente não se sente, não enxerga o porquê de mudar, né? Dá mais uma? Está combinado a gente ir até 5 da manhã. Pode mais uma? Você trouxe o saco de dormir e já fica aqui. Mais uma, pode ser? Rapidinho. Meu nome é Maria Lúcia, eu moro em Floreal, perto de São José do Rio Preto, na região noroeste paulista. E eu sou nascida lá, e eu fico assim, a gente falando bastante sobre cidades grandes, né, os problemas, e eu moro numa cidade bem pequena, tem 2.900 e poucos habitantes, e eu percebo uma mudança muito grande, porque está tendo espécies, né, que não eram naturais dali. Por exemplo, a gente acorda hoje, é como se estivesse no Pantanal, aquele barulho, 5 horas da manhã, araras, maritacas, aquele barulho imenso. E há uns anos atrás, não, passarinhos, né, os canarinhos e tal. E hoje, lá, é somente plantação de cana, né? Então, são máquinas o dia todo, a noite toda, veneno pulverizado, né? A pulverização aérea. E mudou, assim, completamente. A gente mora numa cidade bem pequena, e os bichos, né, os animais, estão assim, a ponto de eu chego na cozinha, tem uma sirene, uma onça em frente ao clube, sabe, até foi atropelada em frente ao clube de campo, não sei como conseguir atropelar, deveria estar na velocidade, em frente ao campo, a onça, e essas abelhas não tem mais, e eu acho bem grave, porque, sendo uma cidade pequena, uma mudança assim, drástica sobre a fauna, a flora, sobre tudo, né? Então, eu fico muito preocupada, porque às vezes a gente fala bastante de cidades grandes e tal, mas eu moro num lugar lá, bem pequeno, no interior, e um problema desse, né? Problemas graves. Escorpiões, assim, a gente está tendo um caso seríssimo, a cidade está invadida por escorpiões. Inclusive, a semana passada eu fui vítima e foi bem grave. Então, assim, mudou completamente. As araras estão invadindo as casas, cortam fios de internet, fios de luz. Elas não estão ali no ambiente correto. Então, eu gostaria de ouvir, assim, alguma coisa a respeito disso. Bom, acho que sou eu, né? Então, sobre isso, a questão é a seguinte, a biodiversidade não tem para onde ir. Esse é o primeiro passo antes deles desaparecerem, né? Tem vários estudos que foram feitos, financiados inclusive pela FAPESP, sobre o que acontece com a fauna nessas regiões de cana-de-açúcar. 1 ou 2 pesquisadores do interior de São Paulo, acho que de Piracicaba, trabalharam bastante com isso. Dá para encontrar bastante informação nesses projetos. Mas o que está acontecendo é claramente que os animais não têm. Não é que a riqueza de espécies aumentou e tem tantos agora que eles estão indo na casa das pessoas. É outra coisa, é que o ambiente onde eles viviam desapareceu e eles estão procurando outro canto, né, onde dê para sobreviver. E daí eles vão, por causa desse tipo de conflito, né, que não é mitigado aqui, de atropelamento, de romper os fios da internet e tal, eles cedo ou tarde se vão. É a primavera silenciosa, né?